Começando, então, nós estamos no capítulo 5 de Atos, e aí, teoricamente, você vai, se você já leu em casa, você conhece. Ai, mas no livro de Atos é um livro histórico, a gente tem que estudar a Bíblia para tirar lições, para botar em prática. Não tem? Tem, e o meu trabalho aqui está exatamente esse. Tentar tirar do estudo que nós estamos fazendo alguma coisa para a gente colocar na nossa vida prática, senão não tem valor. Se for apenas conhecimento, você vai ler outra coisa, vai ler livro de história, vai ler, assistir canal por assinatura de cultural, né? Ok, porém, não, porque a Bíblia, ela é viva. Então, de todas as histórias, todas as coisas que passam lá têm um objetivo único, que é o quê? Te aproximar de Deus, tá? Desde lá do Gênesis até o Apocalipse, a gente já está nessa beiradinha aí, né? Então, você começa a ver os sintomas do mundo e já sabe o que vai acontecer no manual do fabricante, então você já vê que está chegando, né? Mas e o livro de Atos tem? E é interessante nós começarmos a ver, porque o livro de Atos vai falar sobre o nascimento da igreja, tá? A igreja não tinha igreja antes, né? Era Jesus falando pelas ruas e chamando as multidões e pregando, fazendo maravilhas, e daí, quando Jesus sobe aos céus, nós vimos lá no final dos evangelhos, e eu amo Mateus 28, que diz o seguinte: ele subiu, falou, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Estudando, faça discípulos e o melhor. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é isso aí. Voltando ao Atos, o que nós vemos aqui? Aqui é o princípio da igreja. Então, Jesus subiu ao céu, aí Jesus já tinha mandado os discípulos irem fazer, os apóstolos foram fazer test drive de missão, né? Jesus pegou os dois, eles eram trainee de Jesus, né? Pegou de 2 a 2, foram lá para fazer, e nossa, expulsamos demônios, curamos não sei quem, tudo empolgadinho. Então, Jesus estava dando um treinamento para eles. E aí, eles tinham na cabeça o seguinte: impossível que vai acabar desse jeito que o mestre está falando. E, de repente, eles viram, rolou aquela mega decepção. Aí, Jesus ressuscitou, Jesus foi, e Jesus mandou, aí ajunta todo mundo lá para a descida do Espírito Santo. Nós vamos ver lá no começo de Atos. E aí, o Espírito Santo veio e, como queimando, passando pela prova, todos eles, né, que esse foi o objetivo daquela, as línguas de fogo descendo. Quando fala línguas aqui, o original é chama, tá? E a chama veio e purificou todos eles, e aí começaram a falar, blá, blá, todo mundo sabe essa história. Só que aí começou o seguinte: nós somos o bam, porque nós convivemos com o mestre, porque nós temos o ensino direto. Pois é, achando que ia ser mar de rosas. Aqui, né? Eu jamais vou me esquecer um dia que eu passo numa rua e tem uma faixa assim, na frente da igreja. Não percam hoje o culto especial com o grande servo de Deus que vai operar a maravilha. Uai, primeiro, servo não é grande, quem opera a maravilha não é o homem, é Deus. Então, como diz minha filha, algo errado não está certo. Então, vamos lá. Como nós vamos ver aqui? Eles estão fazendo as coisas direitinho e começa a acontecer aquilo que Jesus falou. Mas só que quando você está empolgado, isso a gente faz também, tá? Quando você está empolgado com uma situação, nem que te avisem que vai dar errado, você acredita muito. Você está tão empolgado, tão excitado, tão assim, né? Esperando, e aí começa a dar errado, você fala: o cosmos está conspirando contra mim, Deus me abandonou, Deus não ouve mais, né, gente? Né, mesma coisa. Então, vamos lá. E aí, nós vimos a semana passada que eles começaram a se juntar e que o texto principal do nosso estudo, do nosso último estudo, que era o quê? E eles contavam com a simpatia de todo o povo. E o número só ia crescendo, tá? Cada um que se levantava, geralmente Pedro, levantava para falar, era, né, 3 mil. O primeiro discurso de Pedro foi 3 mil, depois o segundo foi para 5 mil. Quer dizer, lembrando que mulher não contava nessa época, então você imagina, cada casa, cada homem tinha uma mulher e mais não sei quantos mil filhos, você imagina o tamanho disso aí.
Então, eles estavam se achando o bambambam. E eles estavam montando a igreja, e eles estavam se ajuntando lá, e viviam em comunidade, tudo isso, se você não pegou, olha lá o estudo 4 de Atos, que você vai ver tudo descrito. Então, vamos começar com o de hoje. O que está acontecendo no capítulo 5? Vamos ver essa história. Quem já leu? Eu devia ter pego aqui para mostrar para vocês. O livro que eu escrevi, Mulheres que Decidem, eu deixo um capítulo sobre essa mulher que aparece aqui, tá? Então, se você, eu vou repetir algumas coisas, mas está lá no livro. Então, vamos lá. Qual era a participação na igreja desse casal? Vai falar de um casal e qual foi a participação deles. Então, versículo 1 e 2 é o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Era assim que eram as ofertas. Eles depositavam nos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam com todo mundo, tá? Tudo bem. E aí vem a pergunta 2, que não tem texto, é baseada nesse texto, que diz assim: o que você acha que motivou eles a tomarem essa decisão? O que aconteceu? Eles tinham um terreno, né? Nós vimos que no finalzinho do último capítulo, Barnabé vendeu uma propriedade e doou tudo para a igreja, tá? Eu vou falar de igreja, esse povo aí que estava aí, tá? Tudo bem. Barnabé vendeu e doou todo o dinheiro. Eles pegaram, vamos vender uma propriedade. Adaptando aqui. Essa propriedade vale 2 milhões, certo? Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente fala que rendeu 1.000, a gente entrega 1.000, fica de bonzinho na história e guarda o outro 1 milhão, tá? O que acontece aqui? Por que você acha que eles tomaram essa decisão? Então, é uma pergunta retórica. Você tem que entender para ver qual foi a motivação. Aos meus olhos, a motivação foi o que aconteceu com Barnabé no capítulo anterior, tá? Então, e olha, a consequência, gente, é tão grave isso, é tão grave, que muitas vezes a gente tem que observar para não estar correndo no mesmo risco, tá? E aí, pergunta 3 é o seguinte: qual foi a explicação de Pedro sobre essa parte da oferta? Aí Pedro se levanta, sabe, Pedro, aquele calminho que arrancou a orelha do soldado, entendeu? Aquele que negou Jesus, não, aquele que é bem light, né? Ele disse assim: Ananias, por que encheu só Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria no teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Tá? Pedro já percebeu o que aconteceu e deu uma dura nele. E aí, olha a consequência. Perguntar. Pois é, eu pulei o número, não tem a 4, essa já é para 5, agora que eu vi que eu pus o número errado. Bom, mas vamos lá na 5. Qual a consequência dessa mentira desnecessária? Você concorda que essa mentira foi desnecessária? Não precisava, tá? Não que alguma mentira pode. Toda mentira é pecado, mas tem umas que você entende o porquê. Que as pessoas não vamos diminuir a culpa, porque mentira é sempre mentira, mas tem uma razão, você entende? Nesse caso, não. E aí, qual a consequência dessa mentira desnecessária? Ouvindo essas palavras do Pedro, Ananias caiu e expirou. Olha que modo chique para falar, morreu, caiu duro, né? Tá. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Então é o seguinte, o que aconteceu? A hora da oferta, chegou lá o Ananias, já tinha combinado com a mulher, vamos falar que a gente vendeu por 1 milhão. Estou imaginando aqui, nós estamos aqui para entregar a oferta do nosso campo, tá aqui no pé dos apóstolos, só que o Espírito Santo já tinha contado para Pedro, e Pedro fala: meu filho, por que você precisa mentir? Não precisava, é uma oferta, a oferta é o que vem do seu coração. Você não podia dar nada. E podia ter dado só um pouco e ter dito: eu vou ofertar isso da venda, não falar que veio tudo. Então, o que na verdade Ananias fez? Ananias, aqui a Bíblia diz que Lucas vai descrevendo que ele mentiu para Deus. Para Deus não tem jeito de você mentir, mas olha o perigo das coisinhas que você vai deixando subentendidas, gente.
Ananias caiu morto duro, como dizia minha mãe, morto e teso, né? Morreu mesmo. E aí, o que acontece? Pegaram os rapazes que deviam ser os diáconos, sabe aqueles adolescentes que tem nas igrejas, que é 10, que é falta toda a obra? Então, eram eles, pegaram, cobriram o corpo e sepultaram ele. 3 horas depois, como é que era o nome da mulher dele? Safira. 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste o terreno por quanto? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou de Pedro. Pedro respondeu para ela, por que entraste em acordo para tentar o Espírito de Deus? Eis aí à porta os que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Aí vem a pergunta, Safira precisava ter morrido? Não. E se nós vamos... Vou até pegar aqui para vocês verem, né, gente? Olha lá, tá aqui. Mulheres que decidem. Quem não leu, procura, que eu tenho lá. Algumas de vocês eu sei que tem. Mas tem o capítulo que eu falo sobre a Safira. Então, a Safira, o que aconteceu com ela? A Bíblia diz que nós temos que ter, né, o casamento, tá? Então, naquela época, a mulher era muito submissa a tudo que o marido falava. Ok. Mas, no reino de Deus, não tem homem, mulher, nem judeu, nem grego, nada. Então, em relação a Deus, são todos iguais. O que vai diferenciar é de acordo com a cultura que você está, certo? Mas ela não precisava ter morrido, porque o marido resolveu mentir e ela morreu de alegre. Quem lembra? Entrei de gaiato no navio. Oh. Então, vocês pensam que eu só faço isso tudo cantando música gospel. Não, eu lembro de umas assim, joinha também. E a Safira, ela não precisava ter morrido. E ela morreu por quê? Porque ela se ajuntou com o marido para pregar uma mentira. Gente, uma mentira desnecessária. E olha o que aconteceu. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Quer dizer, morreu. E entrando, os moços acharam morta e levou e sepultaram junto do marido. Tá? Pensa bem. Era para isso? Ah, não, nossa, mas naquele tempo o negócio era muito mais difícil. Esse é o cuidado que nós temos de ser em questão, a seriedade que você tem nas coisas de Deus. Tá? Eles não precisavam ter morrido, porque eles não precisavam ter mentido. Então, eles mentiram, e isso nós vamos ver mais para frente o que causou na igreja. Então, o que acontece? Se eles tivessem mentidinho lá para lá, em outro lugar, estava tudo bom? Não, porque o nosso Deus está nos vendo a todo instante. Não existe pecadinho e pecadão, tá? Então, é assim, tem igrejas que tem o pecadômetro, né? Que é para saber qual que é pior ou não. Então, é o seguinte, quanto mais próximo do Senhor você está, maior o seu peso. Quanto mais conhecimento você tem, maior responsabilidade você tem. Então, existem umas coisas que o recém-convertido faz e que Deus está trabalhando nele ainda. Mas o peso de quem já está lá e quem está dirigindo, o peso é muito maior. Porque pela ignorância, não é que é aliviado o pecado. Não, o pecado é pecado de toda maneira. Mas pela ignorância, tá? A pena varia. Esses aqui, eles disseram, se ajuntaram para falar. Na verdade, eles estavam querendo se gloriar, sabe? Vanglória, sabe o que é aquela glória vã? Por isso que eles falaram, só para ser bonitinho, que nem o Barnabé foi. E aí eles morreram os dois. E agora nós vamos ver o que acontece em consequência disso. Nós vamos ver na pergunta 8. Diz o seguinte, o que você acha que foi o resultado desse episódio entre a igreja e os demais? Olha isso. Por causa disso, sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviam a notícia desses acontecimentos. Então, é assim. Não é porque todo mundo faz que você pode fazer. Tá? Se você está aqui comigo estudando a palavra, estudando a Bíblia, esse estudo, então, quanto mais você está procurando conhecer, maior vai ser o seu peso, porque você vai saber com quem que você está lidando. Então, não existe pecadinho e pecadão, são todos pecados, mas o peso para você é maior, porque você é consciente da Bíblia. Ah, então eu quero morrer na ignorância, não quero saber não, ô cabeção.
Não é assim que funciona. Eu conheci uma menina que ela dizia o seguinte: eu não quero estudar a Bíblia nada, eu quero saber o quê? Jesus morreu para me salvar, ponto. E tá bom, para mim já basta, vou para o céu. Nossa, aquela parte que Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação, ficou onde, né? Então, se nós estudamos a Bíblia, eu sempre bato nessa tecla, é para a gente ter algum ensino que vai nos proporcionar uma mudança de comportamento. Então, o que é da sua personalidade que Deus está precisando, que Deus está querendo e está tratando no dia de hoje. Então, Deus pode estar tratando comigo uma coisa, uma debilidade por cada uma de vocês, tá? Porque não existe, não está todo mundo no mesmo nível. Só que uma coisa é certa, ele está cuidando de todos e você vai dar conta daquilo que veio para você. Tá? Então, hoje em dia, nós vemos a história das tatuagens, são muito antagônicos e causa muito desentendimento, né? E eu acho que eu prefiro não ser radical em nenhuma coisa e nem na outra, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Olhe os frutos. Eu já comentei com vocês, uma igreja muito legal que eu conheço, que a hora que você entra na igreja, você fala, mano do céu, onde é que eu tô? Todo mundo cheio de piercing, tatuado, e o pastor fala, atrás daqueles que ninguém quer, que nenhuma igreja aceita, e a igreja dele está crescendo, ele abriu a igreja para ser uma igreja só, hoje ele já tem acho que 8, então, assim, é muito legal o trabalho que ele está fazendo, e na igreja dele é todo o povo assim, você pensa que Jesus não ama eles, você pensa que cada um daqueles, os feinhos, né, você pensa que onde eles estão, eles vão levar o evangelho, vão atingir os amigos dele, o meio deles, então glória a Deus por isso, né? Então, vamos lá. Não, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Pergunta 9 vem dizendo assim, qual o impacto que a igreja primitiva causou na sociedade? Então, tinha a igreja primitiva, não era chamada de igreja ainda, mas era eles ainda não tinham sido chamados de cristãos ainda, mas era aquele grupo lá. Então, olha só que legal, que a igreja impactando o ambiente, tá? Impactando para o bem. Muitos sinais e prodígios, versículo 12 a 16. Eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se neles, porém, o povo lhe tributava grande admiração. Quer dizer, quem ia atrás deles era a turminha da igreja, e os de fora ficavam assim, mas não tinham coragem de entrar, porque ficaram sabendo da história lá, da Ananias e da Safira. E como a história, geralmente a história contada, ela é um pouco modificada, então, né, o pessoal melhor não juntar. Mas eles tinham admiração por isso. 14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos a pé pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A igreja cumprindo o papel de igreja. Agora, você imagina a fé de alguém levar uma maca para onde a sombra de Pedro passasse e levar a cura? Nossa, por que Pedro tem todo esse, né? Porque Pedro foi o que confiou mais. Quem é que pulou do barco e foi andando sobre as águas? Pedro, ele era intenso em tudo que ele fazia. Então, Deus reconhece a capacidade de cada um para colocar no serviço. E Deus está olhando para mim agora e falando, bom, essa aí ela é boa disso, eu vou botar nessa área, a outra na outra. Então, o que acontece? Não existe trabalho mais digno ou menos digno no reino, tá? Existem de acordo com as características. Então, qual é o resumo de tudo isso? A igreja causando impacto na sociedade. Não a sociedade causando impacto na igreja. E nós vemos muitas... gente, eu conheço a igreja, eu nunca fui lá, porque eu vi o pessoal falando tão bem dela. Quando me contou, eu falei, aí é que eu não quero ir. Que ela diz que é uma igreja ótima, porque diz o seguinte, ninguém vai para o inferno. É uma igreja que apregou a graça. Ninguém vai para o inferno. Deus é amor, não sei o quê. E nada que o povo diz que é pecado, não é nada. É só deixar e chegar lá no fim, você pedir perdão, que está tudo certo. Então, essa igreja é flexível a muitas práticas do mundo. Tá? Então, vamos ver aqui, né? A igreja está
contagiando o mundo ou ela está sendo deturpada pelo mundo? Tá? Então é interessante a gente ver que a igreja primitiva é muito fácil você falar, oh, mas a igreja primitiva, porque os apóstolos, não sei o quê. E o seu papel na sua igreja, o que você está fazendo? Tá? Vamos lá. E a pergunta 10. A vida dos apóstolos ficou mais fácil depois da morte e ressurreição de Jesus? Claro, eles foram outorgados, amo essa palavra, outorgados a serem embaixadores de Deus. Os membros da diretoria, sabe? Os bam. O pessoal era o secretário do Santo dos Santos. Eles acharam que agora estava com tudo. Por onde eles andavam? Eles levavam as boas novas e ainda acontecia cura, acontecia milagre. Nossa, tudo mais de rosa, é o que todo mundo quer, né? Ai, eu quero ser como Pedro, que numa mensagem 3.000 se converteu, e às vezes você tem que dar 3.000 pregações para um se converter, né? Tem alguma coisa errada aí, né? Então, o que acontece aqui? A vida deles ficou mais fácil? Então, antes de ler o texto, eu te faço uma pergunta. Se você está seguindo as palavras, se você está seguindo o script, seguindo a Bíblia, se você está se estreitando num relacionamento íntimo com Deus, não pense que sua vida vai ser um mar de rosas. Porque quando você começa a causar dano para o inferno, você começa a prejudicar o inferno, o dono do inferno vai se revoltar. Hello? Então, você só quer ver a parte de Pedro que andava na rua e todo mundo era abençoado e curado por ele, mas você não quer ver o que ele passou. Então, vamos lá. Pergunta 10, versículos de 17 e 18, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Tá? Então, eles estão fazendo, então vamos lá dar uma ofertinha a mais, vamos lá dar um carro novo para ele continuar pregando? Não, vamos prender, porque isso está indo contra aquilo que a gente está ensinando aqui no templo, tá? E como que foi? Aí eles levaram para uma prisão pública. A 11. Mas como foi o livramento deles? Todo mundo conhece essa história. Mais de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo. Dizei ao povo todas as palavras da vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, eles entraram no templo e ensinaram. Aí eu te digo, né? O sumo sacerdote mandou prender os caras para passar a noite na cadeia, e chega de manhã, um anjo apareceu. Aí o anjo apareceu, mandou eles saírem e eles obedeceram. Foram lá de novo para o templo e continuam ensinando. Aí vem a 12. Qual era a intenção do sumo sacerdote? Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram os sinérios. Gente, isso aí é a cúpula, tá? O grupo da diretoria. Todo o Senado, os filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E, tendo voltado, relataram, dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas, abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Veja bem, não foi, depois nós vamos ver lá na frente, quando deu tremor, que cai as cadeias, isso não. O anjo pegou, tirou eles de lá e as portas continuaram trancadas. Por quê? Isso é um efeito sobrenatural, que é um corpo com a sua massa, vamos falar de física agora, a massa de um corpo ultrapassou uma outra massa que era a parede. É o que está escrito aqui, que os soldados foram lá, a porta estava aberta, estava trancada, eles abriram e os caras não estavam lá. Desculpa. E aí, nesse interim, alguém chegou e lhe comunicou: eis que os homens que recolhessem no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto indo o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Então, vamos lá. Imagina, né? Nós vamos ser perseguidos, né?
Eles disseram que vão prender a gente, eles prenderam a gente, o anjo libertou. Ah, vamos para casa, vamos para outro lugar. Agora que a gente está livre, não, eles voltaram para onde? Voltaram para fazer a mesma coisa. A mesma coisa lá. E aí o que aconteceu? Eles não podiam fazer nada, porque o povo estava simpatizando. Então, o que eles temiam? Que o povo apedrejaria eles, tá? Então, vamos lá na 14. Qual foi a repreensão do sumo sacerdote a eles? Ai, que 10 isso aqui. Trouxeram-nos, apresentando-os no sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O que eles estão falando aqui? Cala a boca. Cala a boca. Nós dissemos para você não falar no nome de Jesus. Vocês estão tacando fogo. Resumida aqui, tá? A tradução. Vocês estão tacando fogo para que o sangue de Jesus caia sobre nós, porque o povo estava maravilhado com as coisas que os discípulos faziam, né? E os apóstolos, eles estavam assim, mandou, nós vamos fazer. Aí foi preso, saiu, volta para continuar fazendo. Então, por quê? Porque eles tinham uma convicção, não era uma coisa banal. Eles não conheciam o evangelho da forma que nós que crescemos na igreja, até 10 ou 11 anos de idade a gente conhece, segue o script, ok? Eles não, eles presenciaram. Os apóstolos, eles estavam juntos no sofrimento de Jesus, nos milagres de Jesus, na crucificação de Jesus, na ressurreição de Jesus. Então, eles podiam fazer o que for, tá? Que eles iam, não conseguia pregar outra coisa, porque Jesus era a história de Jesus, o sacrifício, a morte, a ressurreição, era aquilo que os olhos deles viram, que eles presenciaram. Então, não dava para viver de outra maneira. E eu digo para você hoje, no dia que você resolveu seguir a Cristo, resolveu ter Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você resolveu entrar no time, quando você resolveu trabalhar na obra, quando resolveu, você acha que vai ser tudo certo, tudo maciota? Não. A primeira coisa, você desiste? Não, você tem que ter uma experiência com o Senhor. Quando você tiver uma experiência com Deus, quando você tiver uma experiência com Cristo, você vai ver que vale a pena, porque tudo é real, na sua mente é real. Então, a pergunta aqui é isso que vai ficar para nós hoje. Como é que você está se comportando em frente ao chamado que você recebeu? E eu tenho certeza, eu não sei de você que está vendo aí atrás da tela, eu não sei, mas se você teve interesse de vir aprender mais, isso quer dizer que Deus já te chamou para trabalhar na obra dele de alguma maneira, Então você vai dizer, quanto maior as suas experiências, maior profundidade você vai ter. Quanto maior o seu relacionamento com Cristo, mais armas você vai ter para bater de frente com o mundão, tá? Vamos lá. Por pergunta 5. E qual foi a postura de Pedro e os demais em frente a essa ordem? Bom, vamos lá, trouxeram de volta, botaram na frente lá do sumo sacerdote. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Só com isso aqui a gente podia ficar 3 horas de estudo, tá? A quem está importando para você? Qual é a vontade que importa para você? Qual é o desejo que é mais relevante na sua vida? É o quê? Servir a Deus ou aos homens? Você sabe como agradar os homens? Se você tiver muita grana e puxar, né? Como é que a gente fala uma linguagem mais chique, né? E ficar fazendo todas as vontades do seu chefe, por exemplo, quanto mais você tiver assim, que vale mais a pena. Eu ouvi um testemunho uma vez, hoje depois que eu já estou velha, já nem sei se isso aconteceu mesmo, mas diz que entrou num país que o cristianismo é perseguido, entrou uns soldados e eles sabiam que era para matar, e o cara falou assim, pode, ou nega Cristo ou fica aqui, ou vai morrer. Aí ninguém negou, né? Morreram. Um falou assim: não, imagina que isso. E ele disse que ele sabia que ele poderia fazer mais bem para o reino de Deus se ele negasse naquele momento, e que ele negou e saiu. Ele disse que a vida dele foi um perfeito tormento depois disso, tá? Então, não sei se é verdade ou não, mas
É isso aí. Então, o que que é? Então, vamos parar aqui. Pensa, pensa. O que Pedro está falando? Importa obedecer a Deus ou aos homens? A quem você está obedecendo? Aí você fala, nossa, Kátia, mas você está antagônica hoje. Porque a semana passada nós ouvimos que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. Então, para atrair as pessoas a Cristo, você tem que ser agradável. Ser agradável é uma coisa, e ser ausente é outra. Sabe, vacilão? Sabe, vacilão? Coisas que só brasileiro entende essas palavras, né? Se eu for traduzir um dia, eu vou ter que pegar botar tudo no português clássico para poder entender. Mas o que você está sendo no reino de Deus? Você está sendo soldado ou você está sendo um vacilão? A gente fala dos 007 de Cristo, né? Que ninguém sabe que você é crente, você é disfarçado. Que vergonha alguém chegar para você e falar: oh, nem sabia que você é crente. Quer dizer, sua vida tem um testemunho que a pessoa se assustou quando ficou sabendo, né? Vai se converter. Bom, voltando aqui. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Depois, porém, com a sua destra o exaltou príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Então, eles pregavam com autoridade, porque eles tinham presenciado tudo isso. E vocês sabem por que a igreja é a menina dos olhos de Deus? Todos daquele povo viu Jesus e negou. E a igreja, que somos nós não vimos e o seguimos. Por isso que a igreja é a noiva que vai encontrar com Cristo no céu, vai ter uma boda, tudo isso. Você sabe lá ver o vídeo do Apocalipse, você vai explicar tudo isso aí. Mas o que é isso? O que é isso? Aonde que você está? Aonde que você está? Você tem uma intimidade com Cristo suficiente para bater de frente e falar: eu sei que tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Uhul! Não, vamos lá. Pergunta 16. Então entrou um cara que se chamava Gamaliel nessa história. E quem era Gamaliel? Ele era um fariseu. O bam. Fariseu, nos tempos modernos, é pejorativo. Naquela época, não. Os fariseus, eles eram teólogos, tá? Não era qualquer Zé Mané, não. Ai, gente, depois tem um crente aí que chama Mané, ele vai achar que eu estou discriminando ele. Não, porque é Manoel, tá? Eu estou falando do Mané, que é outra pessoa. Vamos lá. Eles, porém, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se do sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Você vê como o cara era sábio. E lhes disse: israelitas, atentai bem no que vocês vão fazer com esses homens. E aí ele continua, tá? A pergunta 17, o versículo continua aqui. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao que se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada, o tal do Teudas. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Esse também pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então, olha o que a sabedoria de Gamaliel. Fica na sua, porque se ele for só um canastrão, um vento de doutrina, vai passar. E aí ele dá exemplo desses dois caras. E aí ele continua na pergunta 18, versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Olha que cara sábio. Olha que sabedoria. É por isso que o nome dele tá, e eu até conheci, eu fui na igreja que tinha um Gamaliel lá. Então, ele simplesmente resumiu o que eles tinham que fazer. Gente, se for vento de doutrina, vai aparecer e depois some, tá? É outro dizendo que é profeta, vai chegar, vai sumir. Mas, se ele for de Deus, esses homens foram enviados por Deus, vocês não sejam achados lutando contra Deus. E eles concordaram com ele.
Vejam só que cara inteligente. E aí, qual foi a consequência que os apóstolos sofreram? Aí o pessoal lá fala assim, mas nós não vamos deixar, então vamos deixar passar ileso. Só que não, o que eles fizeram? Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Eles ganharam a surra. Eles foram chicoteados, tá? Porque eles estavam pregando a palavra. Então, se você por acaso acha que se você entrar no exército de Deus, a sua vida vai virar um mar de rosas, esquece, pô. Se você vai caminhar em rosas de ouro, deitar em almofadas de cetim, esquece. Porque enquanto você está causando, está saqueando o inferno, o chefe de lá, ele vai se levantar contra você. E às vezes, o próprio Deus vai permitir que você passe por umas situações para que você seja depurado, tá? Então, é um texto, vocês vão dizer que esse texto não é muito animador para quem está caindo agora de paraquedas, e esse aqui é um estudo para crente adulto. Não estou falando para aquele que se converteu a semana passada. Esse aqui é para aqueles que já estão com a cicatriz, estão dispostos a lutar. Então, eu pergunto, é fácil? Não. Não é. Mas é possível? Sim. Porque se você está assim com Deus Espírito Santo, as coisas vão acontecer, mas você sempre vai vir o livramento. Você sabe em que você está trabalhando. Eles tinham certeza. Por isso que a ressurreição de Cristo ela é comprovada. Por quê? Veja bem. Nós vimos Jim Jones que morreu um monte de gente lá que se matou, certo? Ok. Eles acreditavam naquilo, né? Agora, suponhamos que os apóstolos descobriram que Jesus não morreu e que não ressuscitou. Eles iam se deixar matar por uma mentira? Às vezes a pessoa se deixa matar porque ele acha que é verdade, ele acredita numa mentira. Agora, o cara tem certeza que é mentira e vai deixar matar? Não vai, não vai. E eles viram, ninguém conseguia falar para eles, isso não foi verdade, porque eles presenciaram. Então, podia parecer quem fosse e o que vai fazer? Não, porque eu sei, eu vi Jesus. Tomé lá, mostrou o sinalzinho na mão. Tá? Antes, por que Jesus ressuscitou e ele subiu aos céus? Para levar a natureza humana até o trono. Porque não tinha. Então, Jesus era 100% homem e 100% Deus, tá? O que aconteceu? A mãozinha furada dele era da porcentagem humana dele, que está na glória, abrindo espaço para a igreja que somos nós. Então, se você acredita realmente nisso, ninguém vai conseguir calar sua boca. Ou você é muito covarde, fala sério. Tá? Se você for ver bem lá em Paulo, até eu vou usar esse texto no próximo chá. Quem vai vir no chá vai pegar de novo isso aí. Quem são os primeiros? Paulo nomina os primeiros que vão ser lançados no inferno. Os primeiros são os covardes. Aí vem feiticeiro, não sei quem, não sei quem. Covarde. Então, o muro não nos cabe mais. Aí a pergunta é, você está disposto a passar isso que os apóstolos passaram? E aí você vê agora, né? Meu marido fala as apostolites, que é todo mundo quer ser apóstolo, que acha que é hierarquia, né? Então, você quer ser para... E nós, brasileiros, nós vemos isso em algumas igrejas do Brasil, que é até complicado. Aí eu vi uma mulher que ela se diz apóstola, ela não pode pisar no chão, então tem que o povo tirar as roupas e botar para ela andar em cima. O outro não faz qualquer coisa porque ele é popstar. Gente, não é popstar. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Aí olha o que aconteceu. Eles estavam certos, eles estavam levando a palavra e eles foram chicoteados. Então, o nosso estudo de hoje, qual é o objetivo? É te confrontar se você tem realmente o desejo de entrar nesse time. E aí, a última pergunta desse estudo é a pergunta 20, que diz assim, e como eles continuaram levando suas vidas? Olha só, eles estavam pregando, fazendo maravilha, blá, 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 foram presos. Foram presos, o anjo foi lá, tirou eles da cadeia. Aí eles voltaram para o templo e ficaram lá. O sumo sacerdote descobriu que ele foi lá e chamou de novo. Falou, não é para falar mais nada. Deram uma surra neles. E aí o que eles fizeram? Agora vão para casa, né? Não.
E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por ter sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias do templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Eles não estavam se autopregando, eles não estavam dando receitas mágicas de adoração a apóstolos, não. Eles conectavam com o Senhor Jesus. É só o Senhor Jesus que salva. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós fomos chicoteados, mas a gente está aqui de novo. Por quê? Nós somos testemunhas oculares e nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Então, que legal é você chegar à conclusão que o que você está passando é exatamente retaliação, porque você está no caminho certo. Beleza, gente. Se a gente descobrir que a gente está no caminho certo, sopa no mel. É isso aí. Vai ser fácil? Não. Não. Mas lembra que eu sempre falo de luta, de batalha? Que benditas são as nossas cicatrizes. As cicatrizes só são as marcas daquilo que você passou. Tá? Então, se você olha no seu corpo agora e vê se você tem uma cicatriz, serve ali para lembrar que você está vivo. Aquilo passou com você, mas você está aí firme e forte. E é a mesma coisa que acontece. Eles voltaram a pregar, porque eles não sabiam fazer outra coisa. Jesus era uma coisa tão real na vida deles que a vida mais não importava. Por isso que quando Jesus foi selecionar, o que ele falava? Larga tudo. Larga teu barco. Larga tuas redes. Você agora vai ser pescador de homens. Agora, Mateus era coletor de impostos, você não vai ser mais. Lucas era médico, você não vai ser mais. Então, o que acontecia? Ele foi buscando cada um e já falando. Você está trocando de vida agora. E aí, vale a pena aqui nos nossos dias de hoje? Então, até que ponto você está comprometido com o evangelho e disposto a passar por todas essas coisas e enaltecer o nome do Senhor, hein? Então, nossa, mas Atos é um livro histórico, eu acho que é até mais pesado do que os outros, porque é um confronto. O que eles fizeram e o que você está fazendo. E aí nós vamos vendo lá na carta aos Hebreus, tem um texto que é muito delicado. Nós vamos estudar ainda, que ele diz o seguinte, sobre a nuvem de testemunhas. A nuvem de testemunhas são aquelas pessoas que são os mártires, aqueles que morreram por servir a Deus, né? E aí a gente, por qualquer coisinha, você esconde a Bíblia, dá uma risada, fala que não é, para não ser vilipendiado, né? Para você não ser perseguido. E aquelas testemunhas que entregaram as próprias vidas em favor do evangelho. Imagina você sendo olhado por essas pessoas e eles falando assim, fácil, né? Desistiu, né? E aí? Então, que esse nosso estudo hoje sirva de reflexão. O que nós temos que falar é exatamente isso. Você tem certeza do exército que você entrou, do exército que te arregimentou, da capacidade que você recebeu, aonde você está. Se você tem a certeza do que Cristo fez na sua vida, arregaça as mangas e vamos para a batalha. E quando o bicho pegar, Deus manda o anjo, manda tirar você da cela e você continua falando de novo. Vai apanhar? Não tem problema. Você vai apanhar, mas você sabe por que você está apanhando. E louvado seja o nome do Senhor pelas vidas de cada um que está vendo esse estudo, cada um que se ajudou a escrever o livro de Atos, a cada testemunha que morreu na perseguição, até hoje as pessoas que estão morrendo na mão do Islã, que estão perdendo as suas vidas, sendo decapitados e sofrendo as maiores atrocidades, porque não negam o nome de Jesus. Então eu digo para você, vale muito a pena. E se você ainda tem uma dúvida, bota o seu joelho no chão, ora e pede para o Senhor te esclareça. E vamos juntos. Semana que vem tem mais e nós vamos caminhando e caminhando. Para quê? Para estarmos cada dia mais perto do que aquilo que Deus espera de nós. Amém? Beijo grande para vocês. Até semana que vem. Tchau!